para mim mais um motivo de alegria, essa oportunidade de pregar, trazer aqui a palavra do Senhor aos irmãos. O pastor Lindoval teve essa emergência e como vão ser 2 dias, dois momentos, hoje pela manhã e à noite, eu pensei em trazer uma reflexão em duas partes. Agora pela manhã a gente fala a primeira parte e à noite faz o complemento. É a respeito de como nós enfrentamos os grandes desafios da vida, os grandes problemas que surgem no nosso viver, as grandes lutas que nós temos que enfrentar uma vez ou outra no nosso viver. E, para tanto, eu vou me basear no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vou tomar por base parte da história da vida do rei Josafá. Convido a igreja a se colocar de pé para fazermos essa leitura bíblica. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Aliás, do verso 1 até o verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que Deus complete a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai eterno, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez nos dares, ó Pai, a oportunidade de virmos à tua casa de oração, a fim de louvarmos o teu santo nome e também, Senhor, de aprender da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, ele esteja atuando no meio de nós, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, a fim de compreendermos o que tu tens a nos falar esta manhã. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Podeis sentar? Essa experiência que nós acabamos de ler aqui, de parte da vida do rei Josafá, ela vai nos apontar para algumas realidades a respeito do nosso viver, a respeito da nossa vida também como cristãos. Aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de luta que nós vamos ter que enfrentar no decorrer da nossa existência. E é sobre isso que eu gostaria que nós começássemos a pensar nesta manhã, a respeito dessas lutas, desses problemas, desses grandes desafios que são postos diante de nós,
em momentos determinados do nosso viver. Mas antes de entrarmos necessariamente no texto, na experiência do rei Josafá, apenas lembrarmos quem era ele. Se os irmãos observarem, nos livros de Reis e de Crônicas, os escritores bíblicos, eles utilizavam uma expressão para classificar, aliás, duas expressões para classificar os reis de Judá e de Israel. Lembrando que, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, 10 tribos ao norte, continuaram sendo chamadas de Israel, e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, passaram a se chamar reino de Judá, e a capital continuou sendo Jerusalém. Josafá foi o 4º rei desse reino de Judá, então do reino do sul. E os escritores bíblicos, eles usavam 2 expressões para classificar esses reis de Judá e de Israel. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, então dizia-se com isso que foram reis ruins. Fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, então esses reis eram bons. Josafá, ele vai ser classificado nesse segundo grupo. O texto bíblico vai nos dizer que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Foi um rei extremamente fiel a Deus, extremamente preocupado em seguir a vontade de Deus. E não somente isso, foi um rei também que se preocupou em fazer com que o seu povo, aquele povo a quem ele liderava, também cumprisse a vontade de Deus, aprendesse qual era a vontade de Deus e essa vontade fosse cumprida. Na verdade, ele continua, um modo de vida, um modo de governar herdado do seu pai, o rei anterior, o rei Asa, que promoveu a destruição de altares, que promoveu também no reino de Judá uma nova busca ao verdadeiro Deus de Israel, lutando contra a idolatria. E Josafá seguiu o mesmo caminho do seu pai Asa. Um homem temente a Deus, um rei justo, agora que, por melhor que tenha sido, não deixou também de agir de modo equivocado. Se fôssemos olhar aqui os capítulos anteriores a esse capítulo 20 de Crônicas, veríamos que o rei Josafá, ele cometeu um erro de se aproximar, de realizar uma aliança com a casa de Acabe, que era então rei de Israel, cuja esposa se tornou famosa pela sua idolatria, Jezabel. Então, Josafá cometeu o deslize de casar um de seus filhos com uma filha de Acabe e de Jezabel. E acabou por essa aliança levá-los a uma guerra contra o rei da Síria, e por muito pouco Josafá não perdeu a sua vida naquela guerra. Deus vai repreendê-lo através de um profeta, mas isso vai ficar perdoado, e o que Josafá tinha de bom diante do Senhor, excedia esse erro que ele cometeu. Mas, no geral, Josafá vai ser taxado, vai ser classificado como um excelente rei, principalmente pela sua vida de temor a Deus, a sua preocupação em seguir a vontade de Deus e fazer com que o povo também aprendesse e seguisse essa mesma vontade. Então, por que eu estou falando a respeito dessas características do rei Josafá? Para começar a mostrar aos irmãos que, por melhor que a pessoa seja, por mais fiéis que nós sejamos a Deus, pois por mais reta que seja a nossa vida diante do Senhor, nós não estaremos isentos de passar por grandes tribulações nessa vida. Por melhor que nós sejamos, por mais fiéis que nós sejamos a Deus, assim como qualquer outra pessoa neste mundo, nós também estaremos sujeitos a passar por grandes desafios, por grandes problemas. E a história de Josafá
nos aponta para isso. Um excelente rei de Judá, um homem que nós poderíamos chamar homem de Deus, um rei justo, piedoso, mas ele vai passar por essa situação narrada no capítulo 20. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender a respeito desses grandes problemas na vida é que nós estamos sujeitos, assim como qualquer outra pessoa no mundo está sujeita a grandes problemas, a grandes tribulações, a grandes desafios. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender. Mas a experiência de Josafá vai nos trazer mais algumas coisas a respeito desses grandes desafios e a respeito desses grandes problemas que nós enfrentamos no nosso viver. Vejam, por exemplo, que, pelo que nos diz o texto bíblico, esse problema que Josafá começa a enfrentar, ele vem em pleno tempo de bonança para o seu reino, para o seu governo. Vejam nos versículos do capítulo 19, lá no versículo 4, Josafá, ele está numa campanha de organizar, né, o seu reino, de promover uma organização justa, fazer com que juízes fossem colocados em diferentes partes do reino, para que julgassem com justiça e com temor a Deus. Ele vai chamar a atenção de sacerdotes e de juízes para isso, cumpram as suas funções lembrando disso, lembre-se sempre da vontade de Deus. Então estava tudo bem encaminhado, organizando o seu reino, tempo de bonança, estava tudo indo muito bem no reino de Judá, não havia praticamente problema nenhum no reino de Judá. Nesse momento aqui, havia passado o perigo da guerra contra o rei da Síria, onde ele quase perdeu a sua vida. Ele aprendeu a lição, se arrependeu por conta daquele passo errado que ele havia dado. Estava tudo tranquilo na vida do rei Josafá. O seu reino ia bem, tudo ia bem na sua vida, na vida do seu povo, no seu relacionamento com Deus. Tudo tranquilo, tudo às mil maravilhas. E, meus irmãos, se nós relacionarmos isso da vida do rei Josafá com a nossa experiência, né, com a nossa vivência, nós vamos perceber isso. Muitos dos grandes desafios que nós enfrentamos na vida, muitos dos grandes problemas com os quais nós nos deparamos no decorrer do nosso viver, chegam justamente em tempo de bonança. Está tudo tranquilo, está tudo indo muito bem e de repente vem uma pancada. Quando está tudo parecendo que está estabilizado, tudo dentro do seu lugar, então vem um imenso problema, uma imensa provação a ser enfrentada. E essa foi a experiência de Josafá. Quando ia num momento excelente do seu governo, da sua vida, em que ele estava organizando tudo de acordo com a vontade de Deus, aí vem um problema. Vem uma ameaça de invasão de povos inimigos, invadindo Judá e tentando destruir Jerusalém, e muito provavelmente iriam acabar com a vida do rei Josafá. No mínimo, ele iria se tornar um escravo, um servo daqueles outros povos, quando tudo estava bem. Não é assim na nossa vida? Quando tudo parece transcorrer da melhor maneira possível, então vem um problema, vem um desafio, vem algo que tira completamente, né, o nosso sossego, que afeta a nossa paz. Tudo dentro da tranquilidade, mas surge então uma ameaça. Infelizmente, nas nossas vidas nós enfrentamos isso. Quando vai tudo muito tranquilo, aí de repente vem um problema sério, uma tribulação imensa começa no nosso viver. Mas essa experiência de Josafá nos remete até a algo que a própria natureza nos aponta.
Fala-se que as grandes tempestades, elas surgem justamente nos momentos de bonança. Quando está tudo muito tranquilo, é sinal de que vem uma tempestade por aí. Os marinheiros em alto mar conhecem isso. Quando está tudo muito tranquilo, é sinal de que uma tempestade está para chegar. A tempestade não chega em momentos de tempestade, chegam em momentos de bonança. Outra característica que nós vamos identificar aqui nessa experiência do rei Josafá é que grandes lutas, elas nem sempre mandam avisos. Elas chegam, os problemas chegam repentinamente. Antes nós tivéssemos algum instrumento nas nossas mãos, alguma capacidade nossa, que nós pudéssemos antecipar os problemas. Mas as grandes lutas que nós enfrentamos, elas chegam sem aviso. Se os irmãos verem no texto, quando Josafá recebe a notícia da tentativa de invasão a Judá e a destruição de Jerusalém, no versículo 2 do capítulo 20, as pessoas que chegam a Josafá vão dizer o seguinte: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Essa região era muito próxima de Jerusalém. Os inimigos do rei Josafá, eles utilizaram um caminho que era protegido por montanhas, de forma que, à medida que eles marchavam contra Jerusalém, eles não eram vistos por ninguém de Jerusalém. E quando eles chegam já próximos, aí que são vistos, já estão quase que às portas de Jerusalém. Então, a forma como as pessoas avisam a Josafá já nos remetem a isso. Vejam que eles dizem: já estão em Hazazon-Tamar. Já estão em Hazazon-Tamar. Eles não dizem, ainda estão em Hazazon-Tamar. Longe, dá para se preparar e lutar contra eles. Não. O aviso chega dizendo, já estão em Hazazon-Tamar. É como se dissesse, olha, já estão aqui na Rio Bahia, pertinho, não tinha como mais agora se preparar. Grandes problemas, grandes desafios, grandes lutas que nós enfrentamos não nos chegam antecipadamente com avisos. Já chegam e tomam conta. Esse é um dos problemas, não é? Esse é uma das causas desses grandes desafios tirarem o nosso sossego. Está tudo muito tranquilo e de repente chega, sem aviso nenhum, sem alerta nenhum, e de repente está lá o problema instalado na nossa vida, sem aviso prévio. Antes nós tivéssemos esses avisos, se prepare que vem bomba por aí. Não, a bomba já chega e estoura. Na vida do rei Josafá, foi isso que aconteceu. Tudo muito tranquilo, tudo indo muito bem, e o problema chega já sem aviso prévio. Está lá, às portas de Jerusalém, uma aliança de 3 povos, marchando contra Jerusalém e prestes a destruir a cidade e a destruir o reino. Os grandes desafios, as grandes lutas que nós enfrentamos chegam normalmente, repentinamente. É um problema de saúde, seja conosco, seja com alguém muito próximo, é um acidente, é a perda de um emprego, e por aí vai, tudo repentinamente. E essa questão do fator surpresa, ele é tão importante que nas guerras é um dos trunfos para a vitória. Pegar o inimigo de surpresa,
pegar o adversário de surpresa. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, os grandes problemas que nós enfrentamos na nossa vida, eles normalmente não nos mandam avisos. Eles chegam e se colocam já repentinamente no nosso viver. E assim foi com o rei Josafá. Chegou em tempo de bonança e chegou já às portas de Jerusalém. Mas ainda há uma terceira característica nessa experiência do rei Josafá, que nos mostram como são esses grandes problemas no nosso viver. As grandes lutas, elas são muito dolorosas para nós, para qualquer pessoa, porque ameaçam a nossa estabilidade. Uma das coisas que nós buscamos com maior afinco, qualquer ser humano faz isso, consciente ou inconscientemente, é estabilidade na vida. É você saber que vai dormir de uma forma e sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Imagine, meus irmãos, o inferno que não seria a vida do ser humano, se você dorme e não sabe, não tem nenhum controle sobre aquilo que vai acontecer na manhã seguinte, quando você abre os seus olhos. E olhe, meus irmãos, que existem muitas pessoas no nosso mundo que vivem dessa forma. Não sabem o que é que vai acontecer no dia seguinte. Nós buscamos, desejamos construir vidas estáveis, vidas com estabilidade, onde a gente tem uma ideia de que nós temos o controle sobre o que vai acontecer nas nossas vidas. Um emprego estável, onde você sabe que a cada mês o dinheiro vai entrar na sua conta. Relacionamento familiar estável, em que você sabe como cada membro da família está agindo e você tem controle sobre aquilo. Agora, quando acontece alguma coisa na nossa vida, em que nós perdemos a estabilidade do nosso viver, meus irmãos, isso é extremamente doloroso. Imagine se coloque na pele de alguém, e a gente vê muitos casos nos nossos dias, de um refugiado como esses aí, lá do Oriente Médio, que estão tentando ir para a Europa, para algum lugar onde eles encontrem estabilidade, em que você não sabe e não tem controle nenhum sobre o futuro mais imediato da sua existência. Isso é terrível. E o que era que estava acontecendo com Josafá e o seu povo? Porque nesse momento de oração aqui, Josafá estava reunido com o povo de Jerusalém e com muitas outras pessoas que chegaram de diversas partes do reino. O que eles temiam, dentre outras coisas, era o fim daquela estabilidade. Mas estava indo tudo tão bem, estava indo tudo tão tranquilo, e agora vem o exército inimigo ameaçando quebrar, ameaçando acabar com aquela estabilidade onde eles viviam. E o problema, uma das coisas mais dolorosas das grandes lutas que nós enfrentamos, é essa perspectiva da quebra da estabilidade em nossa vida. De nós não sabermos, como no caso aqui de Josafá e do seu povo, não saber se no dia seguinte eles continuariam morando tranquilamente ali em Jerusalém, ou se seriam agora mortos, se sobrevivessem escravos, e não mais na terra onde haviam nascido e crescido. Simplesmente isso, perder completamente a perspectiva de futuro, e não é só futuro lá para frente, é de futuro imediato, de coisa bem presente. As grandes lutas, elas são dolorosas por conta disso. Nós simplesmente, de uma hora para outra, nós somos ameaçados naquilo que de mais caro existe em nossas vidas, que é a estabilidade do nosso viver. Uma vida instável é uma vida de sofrimento. E o que nós buscamos é nos afastar do sofrimento, é termos estabilidade na nossa vida. E quando vêm os grandes problemas,
isso parece desmoronar. Quando vem uma doença grave, a gente tinha tantos planos a serem realizados, cumpridos, e agora a gente simplesmente não sabe o que vai fazer mais na frente. É a falta de estabilidade. E isso fazia com que Josafá e o seu povo sofressem. Coloque-se na pele de Josafá, rei de Judá, o inimigo vindo. Será que continuaria sendo rei? Será que continuaria vivendo depois daquilo? O que foi que acabou? O que foi que trouxe tanto problema e sofrimento? A perspectiva de instabilidade nas suas vidas. Isso é um elemento extremamente caro para nós. E os grandes desafios do nosso viver, eles trazem esse sofrimento, porque justamente mexem com a nossa estabilidade. Tantos anos dedicados a construirmos isso, e de repente somos ameaçados de não termos mais isso na nossa vida. As grandes lutas são dolorosas, porque ameaçam a nossa estabilidade. Mas também, meus irmãos, o que nós podemos retirar de ensinamento da experiência de vida de Josafá é que as grandes lutas, elas também podem surgir por um outro fator, e aqui no caso foi a ingratidão. Vejam no verso, já no final, lá pelo meio para o final da oração de Josafá, no versículo 10, mais especificamente, ele diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. O que é que Josafá está dizendo aqui? Ele está relembrando um evento na história do povo de Israel. Quando Israel estava marchando em direção à terra prometida, no processo de conquista daquela terra, Deus não permitiu que os israelitas avançassem sobre a terra desses três povos aqui, que desviassem o percurso. Ou seja, Deus disse: desses povos vocês não vão tirar terra nenhuma, vocês vão poupá-los. Teriam outras terras a serem conquistadas, mas especificamente para esses três povos, Deus disse: passem, se desviem destas terras. Então foram poupados por Israel. Então aqui o rei Josafá está dizendo: olha, Senhor, estes três povos que Israel poupou, de acordo com a tua ordem, veja agora o que é que eles estão nos dando. Foram poupados naquela época e agora estão nos retribuindo dessa forma, vindo para nos destruir. Meus irmãos, se há experiência dolorosa que nós podemos enfrentar na nossa vida, talvez não haja nenhuma mais dolorosa do que a experiência da ingratidão. Quando você faz de tudo para alguém, quando você se dedica, quando você cuida, e o que você recebe em troca é a ingratidão. Não sei se existe experiência mais dolorosa do que essa. A ingratidão de um filho para com o pai, a ingratidão de um cônjuge para com o outro, a ingratidão de um amigo para com outro amigo, seja lá o que for. Mas não existe, ao meu ver, uma experiência mais dolorosa que o ser humano possa enfrentar na sua vida do que a ingratidão. É uma das piores, até representada em determinados momentos da história da humanidade. E aqui eu me lembro da história de César com o seu filho adotivo Brutus. Brutus não era filho natural de César, ele foi adotado. Se não me falha a memória, ele era sobrinho. Aliás, sobrinho não, ele era filho de uma das amantes
de César. E César o adotou, deu o seu nome para ele, era costume entre os romanos fazer isso, e Brutus era legalmente filho de César. E cresceu com todos os benefícios dados por esse pai adotivo. E nos conta a história que quando César, em determinado momento em que ele conquista o poder em Roma, em que há uma conspiração dos senadores para tirar a sua própria vida, nos diz a história que César é atraído para o Senado, cai numa armadilha e vai sendo golpeado, a facadas. Cada senador vai lá e lhe dá uma facada. E ele vai resistindo, até que o último dos senadores a lhe dar uma facada foi o seu filho adotivo, Brutus. Daí a expressão que ficou famosa na história, quando ele recebe a facada de Brutus, olha para ele e diz: até tu, Brutus? E é nessa facada que ele morre. Representa o quê? A dor extrema da ingratidão, em que um homem que adotou um jovem, e que aquele jovem ganhou de tudo e cresceu na sua vida graças ao apoio daquele homem, quando ele vê aquele jovem dando-lhe uma facada. E aqui, uma das dores que Josafá está sentindo é por este fato. Povos que foram protegidos por Deus, que Deus evitou que o seu povo de Israel os prejudicasse, agora estavam se voltando contra o povo de Deus. Ingratidão. Meus irmãos, talvez uma das nossas orações a Deus seja sempre esta: meu Deus, que eu não seja motivo de ingratidão para ninguém. Que nós não sejamos ingratos. Que nós não venhamos a agir dessa forma na vida de quem quer que seja. De quem quer que seja. Porque é uma coisa terrível. Terrível você passar pela experiência da ingratidão. Conta uma lenda árabe que dois amigos estavam viajando pelo deserto e que, chegando em determinado momento da viagem, os dois se desentenderam e brigaram, e um deles deu uma bofetada na face do outro. O que recebeu a bofetada escreveu nas areias do deserto: aqui neste dia o meu amigo me bateu na própria face. E continuaram viajando. Chegou em determinado oásis, eles foram tomar banho e esse amigo que havia recebido a bofetada começou a se afogar. E o outro amigo foi lá e o tirou, salvou a sua vida. Aí conta-se que esse amigo salvo e que havia recebido a bofetada na face, ele escreve agora numa pedra: aqui neste dia o meu amigo salvou a minha vida. Aí o amigo achou estranho e perguntou: mas por que você faz isso? Quando eu te dei a bofetada, você escreveu nas areias do deserto. E agora, quando eu salvo a tua vida, você escreve na pedra. Aí a resposta do outro amigo foi: as coisas ruins que nos acontecem, que as outras pessoas nos fazem, a gente tem que escrever na areia, para que o vento do tempo apague e deixe isso para lá. Agora, as coisas boas que nos fazem, nós devemos escrever na pedra, para que nem o vento do tempo consiga apagar as gratidões que nos são feitas. É dessa forma que nós devemos viver. É dessa forma que nós devemos agir. Porque, infelizmente, nós corremos o risco de sermos agentes de ingratidão que provocam grandes problemas e transtornos para a vida de outras pessoas.
E meus irmãos, que Deus nos livre de sermos pessoas que iniciaram grandes problemas para outras por motivo de ingratidão. Nos lembremos sempre do bem que as outras pessoas nos fazem. E nos lembremos, acima de tudo, que nós somos devedores, principalmente a Deus, por tudo o que Ele tem feito por nós. Grandes problemas, grandes lutas que nós enfrentamos, podem começar a partir de ingratidão. Mas, finalmente, meus irmãos, grandes lutas e grandes problemas no nosso viver, um dos seus males é o fato de lançar dúvidas, ou de nos lançar dúvidas a respeito das promessas de Deus. Vejam ainda no capítulo 20, no versículo 7, quando Josafá diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Agora vá para o versículo 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Qual era o problema aqui? Segundo as palavras de Josafá, ele começa a duvidar. Mas não foi Deus quem nos prometeu esta terra, dizendo que ninguém nos lançaria fora desta possessão? E por que agora vem este exército nos ameaçando de expulsão daqui? Deus havia nos dado e nos feito uma promessa. E agora corremos o sério risco de que essa promessa seja quebrada. Meus irmãos, nós somos humanos, limitados nas nossas forças. E uma das coisas que os problemas, que as provações que nós enfrentamos, acaba provocando na nossa mente, é de repente nós nos pegarmos duvidando das promessas de Deus. De começarmos a pensar também, por que Deus permite que um negócio desse aconteça na minha vida? Por que uma coisa dessa acontece sem aviso nenhum? Acontece talvez naqueles momentos melhores que nós possamos viver e experimentar na nossa vida, até mesmo espiritual, com Deus, quando está tudo indo muito bem, aí vem o problema. Por que Deus permite que um negócio desse aconteça? E as dúvidas começam a aparecer na nossa cabeça. Imaginarmos até que Deus se afastou de nós. E nos perguntarmos: onde é que está Deus nesse momento em que nós mais precisamos dele? É um dos problemas das provações. É um dos problemas das lutas que nós enfrentamos. O lançamento de dúvidas, de questionamentos, especialmente no nosso relacionamento com Deus. E isso o rei Josafá aqui está demonstrando. Não foste tu, Senhor, que prometeste essa terra como nossa possessão? E agora vem esse povo para nos expulsar? O que é que está acontecendo? Havia uma promessa e agora corremos o risco dessa promessa ser quebrada. O que é que está acontecendo? Isso é natural, meus irmãos, que aconteça na nossa vida. Isso é natural que aconteça quando nós estamos passando por grandes tribulações. E nos vem essa pergunta, essas dúvidas na nossa mente. E as promessas de Deus para o nosso viver? Mais ainda, quando a gente fica sendo muito influenciado por determinados ensinamentos que tentam nos convencer que lutas, sofrimentos, problemas não são coisas de cristãos. Aí é que a gente entra em parafuso. Mas se eu sou cristão, por que eu estou passando por isso? E aqui eu remeto lá para o início da nossa reflexão. Por melhor que seja um servo de Deus, por mais fiel que ele seja, não está isento de passar por problemas.
por grandes lutas, que era o caso de Josafá. Porque Josafá poderia muito bem questionar a Deus, mas Senhor, eu tenho sido tão fiel a Ti, tenho sido um rei tão justo, tenho sido um rei que se preocupa em ensinar o seu povo a seguir os Teus caminhos, e agora vem um exército inimigo nos ameaçar. Que história é essa? Nos lembremos disso, meus irmãos e irmãs. Os grandes desafios da vida, os grandes problemas a serem enfrentados, eles podem acontecer com qualquer pessoa, com o melhor dos cristãos, com o mais fiel dos crentes. E eu fico me lembrando aqui de alguns personagens bíblicos. José. Que culpa tinha José para ser tratado da forma como foi tratado pelos seus irmãos? Tinha algum pecado tão grave na vida de José para ele ter a necessidade de pagar daquela forma, ser vendido como escravo ao Egito pelos seus próprios irmãos? Ou então poderíamos imaginar Noemi sai da sua terra, casada e com filhos, e lá numa terra estranha, morre o marido, morrem os filhos, e ela fica sozinha com as noras. O que aconteceu na vida de Noemi para ela passar por uma experiência daquela? Jeremias profetizava arrependimento para o seu povo, aqui mesmo de Judá. E o que é que ele é forçado a ver? A destruição da sua própria terra. Não viu nenhum dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, se arrepender. E ele foi forçado a ver a queda de Jerusalém, a destruição do seu povo. O que foi que Jeremias fez para merecer aquilo? Ou então, partindo para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O que foi que o apóstolo Paulo fez de tão grave para merecer o espinho na carne, que ele pediu 3 vezes a Deus para que o retirasse, e Deus disse não. Essas pessoas enfrentaram problemas, e essas pessoas, a Bíblia nos apontam, eram servos fiéis de Deus, mas mesmo assim enfrentaram esses problemas. O que não terá passado na cabeça deles, quando enfrentaram aquelas grandes tribulações na sua vida? Josafá, ele, como qualquer ser humano, passa por isso e também questiona. E as promessas de Deus? São esses os problemas das grandes lutas que nós enfrentamos, das grandes tribulações que nós experimentamos. Um homem íntegro, um homem justo, um homem correto, passou por uma terrível provação, que chegou em momento de bonança. Não foi precedida de aviso algum, era uma ameaça à sua estabilidade e segurança, foi fruto de ingratidão e lançou dúvidas sobre as promessas de Deus. Mas se nós afirmamos que as tribulações, as lutas e os problemas podem acontecer na vida de qualquer pessoa, então o que é que nos diferencia como servos e servas de Deus, já que todo mundo passa por isso, inclusive nós? A diferença está na maneira como nós nos portamos e reagimos diante desses grandes problemas. E é isso que eu gostaria que nós pensássemos à noite. A forma como o rei Josafá, ele lidou com esse grande problema, com essa luta, com essa provação na sua vida. Todos nós passamos, mas a diferença estará na forma como servos e servas de Deus lidam com essa situação. Então, o que nós podemos chegar à conclusão esta manhã? Todos nós passamos por isso, todos nós, qualquer pessoa passa. E nos lembremos, meus irmãos e irmãs, dessas coisas. As grandes lutas vão chegar no tempo de bonança, vão chegar sem aviso, ameaçando a nossa estabilidade, a nossa segurança. Pode ser fruto até de ingratidão, de uma experiência de ingratidão no nosso viver.
e pode até lançar dúvidas sobre as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Mas vamos ver, logo mais à noite, como é que nós aprendemos com Josafá a lidar com esses desafios, com essas lutas que qualquer um de nós pode enfrentar. Que Deus assim nos abençoe.